Olá, hoje eu vou falar de um tema muito comum no consultório urológico, que é a dor no saco, dor nos testículos. Você é homem, fatalmente você já sentiu isso. Seja pela bolada, aquela brincadeira dos amigos, ou então uma dor que apareceu e daqui a pouco sumiu espontaneamente. E por que que isso acontece? O que está acontecendo nessa hora? Esse vídeo eu pretendo tirar a maioria das dúvidas de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Heleno Paes, urologista, idealizador do canal Dr. Examina. A ideia deste canal é preparar vocês para irem mais preparados a uma consulta médica. Quando você vai com informações, com um pouco mais de conhecimento, fatalmente você aproveitará muito melhor o que o seu médico irá dizer para vocês. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não deixe de deixar o seu gostei no final e compartilhar esse vídeo com seus amigos e considere se inscrever no canal se você deseja continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos que nós iremos colocar aqui para vocês. Os seres machos da maioria das espécies de mamíferos possuem o escroto, que é uma bolsa acessória onde ficam as gônadas masculinas, os testículos, por uma finalidade muito precisa. Os nossos testículos, para funcionarem bem, eles precisam estar com uma temperatura um pouquinho mais fria do que o restante do corpo. O fato de estar externo ao nosso corpo, ele também está numa situação de mais vulnerabilidade, ou seja, ele está em próximo contato a agentes agressores que podem causar dor. Quem nunca tomou um chute no saco, né? Imaginem que um chute no saco ele atinge em cheio o seu testículo. Em contrapartida, um chute no seu abdômen, por exemplo, dificilmente afetará o seu rim, que está protegido por camadas musculares, camadas de gordura, de pele, até mesmo o gradil costal. Para a gente falar de dor no saco, primeiro a gente tem que falar das estruturas que estão dentro do saco, pois na verdade são elas que apresentam a dor. Ao contrário do que muitos pensam, nosso saco não tem apenas os testículos. Os testículos todo mundo sabe o que é, alguns chamam de bola, de ovo, enfim, elas têm esse formato oval e elas são o principal órgão dentro do nosso saco, do nosso escroto. O testículo ele é responsável por duas funções principais: produzir os gametas, que são os espermatozoides que vão engravidar a mulher, e de produzir um hormônio famoso chamado testosterona, que é responsável pela virilidade do homem. Quando a gente fala de virilidade, a gente está falando de caracteres sexuais masculinos, como crescimento de pelos na face, turgor muscular, libido, desejo sexual, o instinto de combate que os homens apresentam, que é um pouco diferente do comportamento das mulheres. Tudo isso se deve a esse hormônio. Bom, agora acompanhe aí nas imagens. Observem que posteriormente ao testículo nós temos uma estrutura chamada epidídimo, que é uma rede de túbulos por onde passam os espermatozoides e vão culminar num ducto único chamado ducto deferente, que é outro constituinte do nosso escroto. Além do testículo do epidídimo e do ducto deferente, ainda dentro do nosso escroto nós temos as túnicas vaginais, que são membranas que recobrem os nossos testículos, e essas túnicas elas acumulam uma certa quantidade de líquido que promove aquela característica deslizante do nosso testículo. Além da túnica vaginal, também podemos observar uma série de fáscias, como a fáscia espermática e a fáscia cremastérica. Esta última tem um tecido muscular que faz uma contração, fazendo com que o testículo adquira uma mobilidade em que nas temperaturas mais frias ele vai ficar mais próximo ao nosso corpo, para manter a temperatura um pouquinho abaixo do nosso corpo, como eu falei anteriormente. E nos dias mais quentes, como a temperatura está maior, essa musculatura ela relaxa, fazendo com que o nosso testículo ele fique numa posição mais inferior, mais relaxada. Ainda dentro do nosso saco, nós temos o cordão espermático, que é uma estrutura que, como o nome diz, é um cordão, e dentro desse cordão, além do ducto deferente, nós temos também vasos sanguíneos, vasos arteriais e venosos,
além de ductos linfáticos e nervos. Todas as estruturas que nutrem e fazem o testículo funcionar chegam até ele através do cordão espermático. O cordão espermático também ele é o conduto de uma estrutura que em algumas pessoas acabam ainda existindo, que é o saco herniário. É um defeito de nascença e é a origem de uma doença chamada hérnia inguinal. A hérnia inguinal faz parte do diagnóstico diferencial da dor no escroto. Além dessas estruturas, nós temos também alguns remanescentes embrionários chamados apêndices, que podem ser originários do testículo, chamados então apêndices testiculares, ou podem ser originados do epidídimo. Dessa forma, são chamados de apêndices epididimários. Os apêndices são pequenas estruturas pedunculadas que, porventura, elas podem girar em torno da sua base, causando uma isquemia aguda do apêndice. Isso causa uma dor muito aguda, muito lancinante e localizada no seu testículo. O tratamento da torção do apêndice testicular, na maioria das vezes, é conservador. Você vai usar um anti-inflamatório, repouso, às vezes gelo para aliviar a dor local e em algumas semanas essa dor vai passar e vai resolver. Poucos casos podem requerer cirurgias com a remoção desse apêndice testicular ou epididimário torcido. E qual é a causa mais comum de dor no saco? Disparadamente, nos consultórios urológicos, a doença chamada epididimite aguda é a causa mais comum. A epididimite aguda é uma infecção, na maioria das vezes bacteriana, que compromete aquela estrutura chamada epidídimo. Muitas vezes essa infecção, num caráter de piora, ela pode também comprometer o testículo. Dessa forma, nós chamamos de orquiepididimite. Seu tratamento ele é através de anti-inflamatórios, antibióticos específicos para essa infecção e repouso. Outra causa muito frequente de dor testicular é a varicocele. A varicocele é um defeito venoso, geralmente há um componente hereditário na sua formação. Ela surge normalmente após a puberdade com o crescimento do genital masculino. A dor ocasionada pela varicocele, ela tem uma característica muito parecida com a dor das varizes nas pernas. É uma dor em peso, uma dor tipo um cansaço, geralmente ocorre quando a pessoa fica longos períodos em pé e ela alivia quando a pessoa repousa na posição deitada. Normalmente, as varicoceles mais graves, mais severas, com bastante tortuosidade, a gente chama inclusive de aspecto de saco de vermes, são as que ocasionam esse tipo de dor. O tratamento de varicocele normalmente é cirúrgico. Em geral, a cirurgia só é indicada para a varicocele em casos de dores refratárias, onde a pessoa já testou diversos tratamentos e nenhum foi satisfatório para a solução da dor, uma vez que a cirurgia de varicocele ela pode não ter muito êxito na solução da sua dor. Existem casos de dores testiculares crônicas, que são dores muito arrastadas, que a pessoa já carrega por muito tempo e geralmente essa pessoa já fez diversos tratamentos, já fez exames, já fez várias avaliações com médicos diferentes e ninguém conseguiu chegar a uma solução definitiva para aquela dor. Essas pessoas acabam sendo direcionadas para o tratamento da dor e não da causa da dor, uma vez que essa ainda não foi descoberta. São casos difíceis que nós podemos usar mão de remédios antidepressivos, remédios que agem na diminuição da percepção da dor, analgésicos, uso de suspensórios escrotais, também lançamos mão de acupuntura e fisioterapia. Ainda assim, podem existir casos que nada foi satisfatório na solução do problema, então pode ser proposto uma cirurgia chamada cirurgia de denervação do cordão espermático, onde o cirurgião vai tentar remover toda a inervação
que acaba trazendo a sensação dolorosa do testículo. É uma cirurgia complexa, feita com técnica microcirúrgica e ainda assim há uma taxa de falha na solução da dor. Vocês perceberam quantas coisas podem te causar uma dor no seu saco? É importante que você consulte um urologista, que o urologista faça uma avaliação pormenorizada. Lembre-se que o melhor exame para avaliação das estruturas que tem dentro do saco é o próprio exame físico, uma vez que todos os órgãos e estruturas são palpáveis pelo médico. Se essas informações forem úteis para você, deixe seu gostei e não deixe de acompanhar o próximo vídeo.